Olá, alunos! Voltamos para mais um vídeo falando sobre os recursos do nosso LibreOffice Writer 4.4. Agora vamos falar do menu Inserir. Recursos importantes do menu Inserir que ainda não falamos nas nossas aulas. Vamos começar com um recurso chamado Quebra Manual, recurso que aparece no começo do nosso menu Inserir. Percebe? Eu tenho aí mostrando para vocês o menu Inserir, tu clica no menu Inserir e depois tu vai clicar na opção Quebra Manual. Antes de chegar a uma resposta precisa do que vai acontecer detalhadamente, deixa eu te explicar um pouco sobre o assunto quebras, que é o termo que está aparecendo ali, quebra manual. Mas o que é uma quebra para o LibreOffice? É quando tu encerra a edição em um determinado ponto e começa essa edição a partir de um outro ponto. Então, quando eu tenho uma quebra de linha, é encerrar a edição naquela linha e começar na próxima linha. Quando eu tenho uma quebra de página, encerrar a edição naquela página e começar a partir da outra página. Uma quebra de parágrafo, encerrar a edição naquele ponto do parágrafo e começar a partir de um outro parágrafo. E a mesma coisa eu diria então para os diversos tipos de quebra. Então, quando nós falamos sobre o termo quebra, quebra significa encerrar a edição em um determinado ponto e começar essa edição a partir de um outro ponto, causando o que ele vai chamar aqui de quebra. Pois bem, se a gente sabe disso, quais seriam os tipos de quebra manual que nós temos através do menu Inserir Quebra Manual dentro do LibreOffice Writer e quais são as suas funcionalidades? Então vamos observar na prática. Percebe? Quando eu tenho aqui mostrando para vocês essa imagem, ela aparece quando tu clica no menu Inserir, na opção Quebra Manual. Aparece aqui uma imagem da caixa de diálogo mostrando tipos de quebra. E eu tenho ali a quebra de linha, a quebra de coluna e a quebra de página. Qual é a ideia teórica? A quebra de linha é aquela que coloca o ponto de inserção na próxima linha, mas dentro do mesmo parágrafo, que é diferente do Enter, que coloca o ponto de inserção na próxima linha, mas em um novo parágrafo. Temos também aqui a quebra de coluna, que é o ponto de inserção na próxima coluna. Isso é perceptível quando tu formata o teu documento com mais de uma coluna. Temos também a quebra de página, que é o ponto de inserção na próxima página. Vamos testar tudo isso na prática, acompanha comigo. Então, eu tenho aqui os tipos de quebra que eu indiquei para ti, quebra de linha, quebra de coluna e quebra de página, até porque se ele pedir na prova quais são os tipos de quebra que eu tenho no menu Inserir Quebra Manual, a resposta quebra de linha, quebra de coluna e quebra de página, ok? Vamos observar o meu texto agora, acompanha. Eu tenho o meu texto que está sendo editado em uma página e agora eu não quero mais digitar nesta página. Eu quero partir direto para a próxima página. Eu quero colocar o cursor de texto na próxima página diretamente. Eu digitei ali até a palavra cadeira. Então, o que eu vou fazer agora se eu quero colocar o cursor direto na próxima página? Vamos lá. Vamos clicar no menu Inserir, abre o menu, eu vou clicar em Quebra Manual e vai exibir aquela caixa de diálogo. Agora eu vou escolher Quebra de Página e clicar no OK. Pronto. Observa, ele colocou o ponto de inserção diretamente na próxima página. E agora eu vou digitar ali Aulas. Olha só como foi simples. Eu estava numa determinada página 1, não queria mais editar nessa página, queria partir direto para a próxima página. Então, eu cliquei no menu Inserir, Quebra Manual e escolhi Quebra de Página. E o ponto de inserção foi direto para a próxima página, onde eu digitei a palavra Aulas já na próxima página. Ok? Vamos entender agora a outra quebra. De novo, clico no menu Inserir, opção Quebra Manual, surge a caixa de diálogo e agora eu vou escolher quebra de coluna. Vamos observar. Quando eu tenho um texto formatado em uma coluna, é uma coisa. Mas se eu tenho o meu texto formatado em duas colunas, como é esse exemplo, quer dizer, em mais de uma coluna, no meu caso duas colunas, quando eu realizo esse procedimento, menu Inserir, Quebra Manual, e escolho agora quebra de coluna e confirmo, percebe, o ponto de inserção foi direto para a próxima coluna e eu digito Aulas agora na próxima coluna desta mesma página. Porque a ideia da quebra de coluna é colocar o ponto de inserção na próxima coluna. Mas para esse recurso funcionar de forma adequada, tu tem que ter o teu texto formatado em mais de uma coluna, ok? Bem, vamos observar outro tipo de quebra. Agora, inserir, quebra manual e a quebra de linha.
Quando eu quero a quebra de linha, é o ponto de inserção na próxima linha. Então vamos observar o que vai acontecer com a quebra de linha. Eu tenho o meu texto, quero colocar o cursor na próxima linha, mas dentro do mesmo parágrafo. Então vamos seguir, menu inserir, quebra manual, escolho quebra de linha e confirmo. E agora o cursor foi direto para a próxima linha. E eu digito aulas agora na próxima linha. Porque essa é a ideia da quebra de linha, é o cursor na próxima linha, mas dentro do mesmo parágrafo. Porque se eu pressionar o Enter, é o cursor na próxima linha dentro de outro parágrafo, ok? Bem, isso é o que nós tínhamos então para o chamado quebra manual, que nós temos dentro do menu Inserir. É bom lembrar para a prova, né? Menu Inserir, quebra manual, permite inserir diversos tipos de quebra, como a gente acabou de orientar. Ok, pessoal? Sobre as quebras do menu Inserir, era isso. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Não se esquece, se gostou, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até lá, bons estudos!